Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui no podcast O Analogista, o seu podcast sobre tudo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Hoje é o Dia Internacional da Internet Segura. Nesse 6 de fevereiro do ano de 60, marcou a data mais antiga para a qual se conhece um dia da semana. Um grafite na Pompeia identifica esse dia como um dies solis, um domingo, por um sistema em que o domingo, contando na contagem moderna, seria uma quarta-feira. Nesse 6 de fevereiro de 1952, Elizabeth II se tornava rainha reinante do Reino Unido e de outros reinos da Comunidade das Nações, após a morte do seu pai, o rei George VI. Em 1984, começava a operar na ilha do Rei George a Estação Antártica Comandante Ferraz, uma base antártica pertencente ao Brasil. E em 6 de fevereiro de 2018, alçava o seu primeiro voo a Falcon Heavy da SpaceX, um dos brinquedinhos aí do Elon Musk. Nasceram nesse 6 de fevereiro Joana, princesa de Portugal, Ronald Reagan, o 40º presidente americano, o grande Jair Rodrigues, cantor brasileiro, o inesquecível Bob Marley e o ainda vivo vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose, faz aniversário hoje. E morreram neste 6 de fevereiro Fóssil, o patriarca de Constantinopla, Charles II, rei da Inglaterra, George VI, do Reino Unido, o grande escritor e ilustrador da Marvel, Jack Kirby, e o grande guitarrista e cantor Gary Moore, e eu sou um grande fã. Bem, estamos aqui hoje sentindo mais uma vez a falta do nosso amigo Celso, continua no processo de mudança de casa. Um grande abraço para você, Celso, espero que você se adapte e se acomode logo em seu novo lar, para que semana que vem esteja aqui com a gente. Estamos aqui hoje recebendo o Christopher Adrian, ele que é administrador da página Movimento Dom Pedro II, e vamos bater um papo aqui, né, sobre monarquia, sobre nosso país. Seja bem-vindo, Christopher. Fique à vontade, meu amigo. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, para a gente estar levando muita informação a respeito da monarquia para os ouvintes na segunda-feira. Pronto. Me diga aí, como é que nasceu aí esse movimento, qual é o intuito? Vamos deixar o pessoal aqui a par de tudo isso aí. Bom, o movimento nasceu bem comigo, assim. Eu sempre fui monarquista desde a minha adolescência. Eu lembro vagamente, assim, quando eu era um pré-adolescente, que eu estava assistindo TV, e teve uma menção, uma rara, uma das poucas menções da família imperial. Eu parei assim e falei, como assim o Brasil tem família imperial? E aí eu pesquisei e achei o site do Pró-Monarquia. E aí, desde então, eu fui monarquista. Eu, como sempre, fui muito crítico do sistema republicano, mas por muito tempo eu ainda tentei insistir na República, né? Fiz parte do MBL no começo dele, lá quando o Fábio Osterman, ele criou o movimento, que era uma página, basicamente. Vi o Renan Santos e o irmão dele entrar, aí eu dei uma afastada, aí depois voltei, e por fim acabei saindo por completa discordância do o movimento. O movimento não respeita nada monarquistas. Teve uma ocasião que mandaram tirar a bandeira imperial de alguns membros de uma manifestação e jogar no lixo. E aí eu saí, mas tudo que eu usava no movimento, eu comecei a usar agora no movimento Dom Pedro II. O movimento Dom Pedro II começou há 3 meses, vai completar 4. É um movimento novo, mas a gente já está crescendo de uma forma muito rápida, muito
orgânica, sem pagar tráfego pago, sem nada. E aí hoje o movimento consiste na militância, né, na produção de conteúdo no Instagram, no Facebook. A gente vai lançar agora em fevereiro o podcast Brasil Real. E tem o nosso canal do YouTube, que a gente criou uma gordura de vídeos, né, para começar a postar toda semana vídeos muito bem editados, com muita informação, para a gente conseguir furar a bolha e levar o conhecimento da monarquia para o máximo de pessoas. Porque o intuito é não falar já para... não pregar para convertido, né? Trazer mais gente para o nosso lado. E assim, você falou aí que está no Instagram, está no Facebook. A gente acompanha vocês no Instagram, é a página Movimento Pedro, certo? O nome do movimento é Movimento Dom Pedro II. Isso. Mas a página lá, o nome é Movimento Pedro. E no Facebook está como? No Facebook é Movimento de Pedro. Porque, por algum motivo, o Facebook não deixar só o Movimento Pedro. Entendi. Mas, de resto, o site tá Movimento Pedro, Twitter, Movimento Pedro, o YouTube, tudo usando mesmo. De qualquer forma, a gente consegue encontrar todas as suas informações aqui no Instagram, Movimento Pedro. E você falou aí que não precisa se pregar para já convertidos, mas assim, tem muita gente que é adepto à monarquia, que é entusiasta da monarquia, mas não tem ainda um conhecimento afinco do que realmente foi a monarquia no nosso país, do que realmente é uma monarquia. Só tem aquele vislumbre assim de que é algo melhor. Sim. É algo melhor. Eu quero já trazer à tona palavras do nosso Dom Bertrand, que ele disse que não há um só brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Isso é um fato. E eu, como um entusiasta da monarquia, tenho esse sonho. Quem sabe um dia nosso país abra os olhos finalmente e consiga retomar o caminho de onde parou, porque a gente sofreu um golpe muito cruel no nosso estado, não é verdade? Eu gosto de falar que a República, a gente tem que entender que a República foi por meio de um golpe, por motivos que beira a piada, e a gente está há 134 anos fora dos trilhos. A gente teve uma regressão da sociedade, da cultura. O brasileiro não sabe mais o que é ser brasileiro. É verdade. A República veio para querer transformar o Brasil, ao invés de ser o Brasil, uma cópia dos Estados Unidos. Mas a gente não é os Estados Unidos, a gente não é americano, a gente é o Brasil, a gente é o brasileiro. Inclusive, falamos disso aqui, eu falei com um professor de história aqui, o grande Tosta, um abraço para o Tosta, sobre isso, que a República começou uma imitação tão grande dos Estados Unidos que a primeira bandeira da República foi uma bandeira americana com verde e amarelo. É ridícula essa bandeira. E o pior, o nome da República, Estados Unidos do Brasil. Exatamente. Mas, pelo amor de Deus. Mas assim, é uma piada de mau gosto. Muita gente não sabe. A escola passa um falso conhecimento, porque existe uma hegemonia de historiadores que entram nos livros do MEC, que aí ensinam, tipo assim, primeiro que não ensinam, passam um resumo, falam quanto Portugal era terrível, que roubou o Brasil, matou índio, pula para a independência, pula para a proclamação da República. Tipo assim, como se todo esse tempo no meio fosse... Exatamente. Nada. Esquece que Dom Pedro articulou muito bem com o parlamento o fim da escravidão, que foi que eu acho que é dos marcos mais importantes do nosso país, um dos mais lindos depois da nossa independência. Essa abolição da escravatura, que foi uma coisa muito bem articulada e muito bem aceita pelo povo, porque o povo brasileiro era um povo unido, amava o seu império e queria ver o seu país livre, via um país livre, mas ainda pessoas escravizadas. Então o Dom Pedro, junto com Dona Leopoldina, que foi ali
lá em Dom Pedro I, foi a mãe do Império, trouxe essa carga maravilhosa aí de se doar para o povo, de fazer a vontade do povo. Aí veio a Princesa Isabel e pimba, estamos aqui. Exato. Então, a história, a escola engana a gente o tempo todo. Parece que os portugueses, como você disse, os portugueses chegaram, dominaram os índios, trouxeram os negros, fizeram todos escravos, e aí, república. Que terrível, né? A É República terrível, é terrível. Libertadora veio para salvar a gente. É, Muita gente acha, inclusive, que o Império do Brasil era português. Muita gente fala, mas você quer que o Brasil volte a ser uma colônia? Mas, pelo amor de Deus, gente. cara, é a falta de informação. É a falta de informação. Assim, dando um breve resumo desde o início. O Brasil foi descoberto em 1500. Aqui existiam vários nativos, realmente. Não era uma sociedade. Cada tribo tinha uma língua, cada tribo era de um costume. Diferentemente, assim, concordando com algumas falácias, Espanha e Inglaterra. Muita gente fala, se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil seria muito melhor. Pelo amor de Deus. A Inglaterra e a Espanha, para as colônias, eram terríveis. Eles exploravam as riquezas de verdade. Enquanto Portugal, a única intenção era trazer o catolicismo. Eles gostariam de converter os nativos para uma sociedade católica. Existia um dos trabalhos mais bonitos de Padre Anchieta, que muita gente ouve esse nome e não sabe quem foi Padre Anchieta. Mas Padre Anchieta simplesmente era um padre que conseguiu converter várias tribos, incluindo tribos que eram canibais, que existiam muitas aqui no Brasil, converteu para o cristianismo, e ele foi responsável por compreender o idioma tupi-guarani. Hoje, se alguém fala ou entende tupi-guarani, é graças ao Padre Anchieta e graças aos padres jesuítas que vieram no Brasil fazer o trabalho de conversão. Só que a gente tem que compreender uma coisa: o Brasil, de 1500 até a independência, o Brasil não era Brasil, não existia brasileiro, a gente era Portugal. Todos nós éramos Portugal, a gente era um país só. Isso mudou a partir da independência com Dom Pedro I. Então, Porque, inclusive, esse período, o Brasil compôs, por um breve período, com o Rio de Janeiro como a capital do Reino Português, o que muita gente não sabe. Uma coisa que Espanha e Inglaterra, em suas colônias, jamais fizeram. Isso é jamais tirou a impensável. sua coroa do seu país e implantou em uma colônia. Impensável. Dom João fez isso de cabeça plenamente fria, tranquilamente. Tranquilamente. Muita gente acha que o Brasil foi colônia durante todo o tempo. Isso é uma mentira. Brasil subiu para Reino Unido de Portugal, Brasil Algarves. Então o Brasil já não era mais uma colônia. Dom João VI veio para o Brasil em 1808, criou o Banco do Brasil, criou a primeira universidade de Direito, a primeira universidade de Medicina, mas nós ainda éramos Portugal. Rio de Janeiro virou capital de Portugal. E isso só mudou, a gente só deixou de ser A ideia dele era fazer uma nação intermarítima, né? Era para ser uma coisa só, uma superpotência. Isso mudou em 1820, com a Revolta Liberal em Portugal, que foi criado um parlamento totalmente inspirado na Revolução Francesa, e mandou Dom João VI voltar para Portugal, odiando essa ideia de como assim o Brasil é capital de Portugal. O Brasil tem que submeter a Portugal. Dom João VI não gostou disso, mas voltou, mas já pensando na independência do Brasil, deixou o filho dele, Dom Pedro I, a então esposa dele, a Leopoldina, a nossa imperatriz, futura imperatriz, que tanto fez pelo povo. E é o que a gente chama do Dia do Fico, né? 9 de janeiro, quando Portugal ordenou para o Dom Pedro I voltar também para Portugal, ele recusou. E foi assim que se iniciou o trabalho de tornar o Brasil, que até então nós éramos todos um só, a gente era Portugal.
Os pais fundadores, por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos, se chega no americano, ele tem orgulho da história dele. Os pais fundadores, George Washington, todos os idealizadores da independência, eles veneram lá. Quem são os nossos pais fundadores? Dom Pedro I, Leopoldina e José Bonifácio. José, eu já ia citá-lo. Quando você falou sobre a Revolução Francesa, José Bonifácio foi um dos que estavam lá durante as revoltas, e todo o conhecimento adquirido ele trouxe ao Brasil para evitar que o Brasil se afundasse naquele tipo de revolta que aconteceu na França. E foi um mentor excepcional para Dom Pedro II, um grande amigo do nosso imperador. Foi quem ajudou Dom Pedro a achar o caminho para a nossa independência. E isso é uma coisa que a escola não ensina mais para a gente. Não ensina mais. Quem é José Bonifácio para a escola? É impressionante. O maior medo de José Bonifácio era o Brasil se tornar uma republiqueta, porque ele já via as repúblicas aqui da América Latina e ele via que nada deu certo. E ele era tão à frente do seu tempo que até nos dias de hoje, nenhuma república na América Latina deu certo. Exatamente. E se a gente for observar, todas elas colonizadas pela Espanha. Exatamente. Completamente. E aí, então, a gente chega no fatídico dia de 7 de setembro, que as cortes portuguesas chegam no Brasil, obrigando, agora não era mais um pedido, não era mais uma solicitação, era a obrigação do Pedro I e Leopoldina voltar para Portugal e já estavam ameaçando tornar o Brasil colônia novamente. A Leopoldina estava como princesa regente, ela e José Bonifácio já tomaram a dianteira, ela assinou a independência do Brasil, mas queria o aval de Dom Pedro I, que estava em viagem para São Paulo. Ela então ordena um mensageiro correr o quanto antes para avisar, notificar a Dom Pedro. Ela escreveu uma carta belíssima e José Bonifácio escreveu aquela carta que foi muito mais dura, mas foi as palavras que Dom Pedro I precisava escutar. E o Dom Pedro conseguiu ler a carta, muito mais bonito do que a escola ensina. Ele pediu para um padre, se não me engano, Belchior, se não me engano o nome do padre que estava com ele, pediu para o padre ler para toda a tropa. Ele ficou enfurecido com o que o Portugal estava fazendo, completamente desprezando o Brasil, desprezando a posição de Dom Pedro. Ele arranca do chapéu o laço azul e branco, que representa a bandeira de Portugal, joga no chão, todos os militares também fazem a mesma coisa, e aí ele dá o grito de independência. E foi a partir daí que Brasil é Brasil. O Brasil, brasileiros, começamos aí, não foi em 1500. 1500 éramos Portugal. O Brasil começou nesse exato momento. Os nossos pais fundadores criando a nossa nação. E vale lembrar que, além de ter sido um ato lindo de independência, a independência do nosso país foi debaixo de muita guerra, de muito sangue. Não foi uma coisa assim, Dom Pedro vai lá puxar a espada, sobe lá uma montanha, vai lá no Ipiranga, e não, foi muita guerra. O governo português tinha bastante soldados aqui ainda para tentar reprimir as forças do nosso futuro império e evitar que acontecesse aquilo. Como você disse, Portugal estava ameaçando rebaixar o Brasil à colônia novamente. Exato. Então, foi debaixo de muito sangue que o nosso imperador conseguiu libertar o nosso país. Isso é outra mentira que a escola conta, que a independência foi pacífica. Dom Pedro falou, independência ou morte, Portugal falou, ok. Não Exatamente. Foi assim. Deu muita revolução. Dom Pedro disse assim, pode vir que o pai está pronto. Dom Pedro teve muito problema, ele teve que viajar o Brasil inteiro para conseguir expulsar quem era fiel às cortes portuguesas e unir a nação como o Brasil. Ele teve muito este trabalho.
teve a morte, infelizmente, da Imperatriz Leopoldina, que é outra coisa que eu fico extremamente nervoso, que o povo fala que ela morreu porque Dom Pedro I deu uma bicuda na barriga dela grávida. Mas, gente, o Paulo Resutti é um historiador, ele diz que isso é tão absurdo, mas tão absurdo, porque quando ela sofreu aborto espontâneo e veio a falecer alguns dias depois, Dom Pedro I não estava nem no Brasil, não estava nem no Rio de Janeiro. Não tem como. A pessoa fala umas coisas, uns absurdos, só para desmoralizar a monarquia e não tem base histórica. É pura mentira, pura falácia. É, Pois o, é. primeiro, o primeiro reinado foi muito conturbado, porque, afinal, criar uma nação não é fácil. Dom Pedro teve que criar a Constituição, a primeira Constituição, teve muito problema para criar a Constituição. Enfim, e o primeiro reinado veio acabar quando, em Portugal, o irmão dele, Dom Miguel, ele queria roubar a coroa. Então, Dom Pedro I teve que voltar para Portugal em 1831 e deixou Dom Pedro II aqui. Dom Pedro II criou, com 5 anos, Dom Pedro II foi criado por José Bonifácio e cresceu sem pai, sem mãe. Logo mais, José Bonifácio também não pôde mais continuar com ele. Então, até o mentor dele, ele acabou perdendo, mas veio se tornar o maior líder de governo do nosso Brasil. Ninguém chegou nem na metade, nem aos pés. Nem na dele. metade, nem na metade. Foi um grande homem. Não é à toa que é chamado de o Magnânimo. Não existe palavra melhor para chamar Pois ele. é, pois é. E a gente, para a gente saltar essa etapa da independência, você citou que os Estados Unidos têm a tradição de honrar os seus antepassados, os pais da nação e tudo mais, e o Brasil não tem essa cultura. Mas o interessante, eu hoje estou em Portugal, o interessante é que em Portugal eles comemoram isso, eles comemoram a nossa independência. Eu estive aqui na Avenida dos Aliados, aqui no Porto, esta semana. Minha família acabou de chegar, levei eles para conhecerem. E está lá um stand com uma caricatura de Dom Pedro e vai ser comemorado agora, se não me engano, dias 9 e 10 de março. A partir do fim de fevereiro até o dia 9 e 10 de março, terá algumas apresentações e tudo mais sobre a independência do Brasil, feito pelo governo português. Nosso país não tem essa cultura, essa tradição, mas olha só, o país que perdeu essa nação, nós nos tornamos independentes, eles perderam uma nação, não é isso? Eles comemoram a nossa independência e Portugal considera demais o nosso país. Diferente do quanto o Brasil não considera Portugal, pelo menos no que a gente aprende nas escolas e tudo mais. O Dom Pedro I, que aí em Portugal eles chamam de Dom Pedro IV, aí em Portugal ele é extremamente popular. Quando ele voltou demais do Brasil, ele era quase um popstar. Ele foi o criador do único império das Américas. Das Américas, pois é. E quando o coração dele saiu daqui para ir ao Brasil, para a comemoração da independência, agora em 2022, para os 200 anos da independência, o coração a sair daqui do Porto, que fica aqui na Igreja da Consolação, se não me engano, aqui no Porto, fizeram uma festa, cara. Quando o coração de Dom Pedro saiu daqui, fizeram uma festa aqui. Eu moro aqui próximo do centro do Porto, dava para ouvir fogos de artifício, eu sem entender o que era. No outro dia foi que eu fiquei sabendo que era o coração de Dom Pedro que estava saindo para ir ao Brasil e tudo mais. E quando regressou, a mesma coisa. Então, o Dom Pedro aqui é muito, muito, muito querido mesmo. E, inclusive, tem muitas histórias aqui contadas pela cidade sobre as guerras que ele travou com o irmão Dom Miguel, com o qual você já havia começado a citar aí, que queria tomar a coroa dele. Dom Pedro I era um homem com muitas falhas, realmente, traía a esposa. Ele era, como um homem, uma pessoa
com muitos furos na vida, mas como líder, principalmente como líder com punho firme, que o Brasil e Portugal precisou, é indiscutível. Ele era a pessoa certa. Se fosse qualquer outra pessoa, eu duvido que a história teria corrido da forma que foi. Dom Pedro I era o homem correto para fazer o trabalho dele, que o pai dele, Dom João VI, já vislumbrava quando saiu do Brasil de volta para Portugal. Aí vem Dom Pedro II, com 5 anos. O Brasil passou por um período de regência, né? E, obviamente, né, o poder cai na mão do povo, o povo já queria dar um golpe para já começar a república ali. Aí fizeram, incrivelmente, foi a área mais liberal que pensou no golpe da maioridade, né, que a gente chama hoje, que Dom Pedro só podia ser coroado com 18 anos. Mas então diminuíram para 14 e deu tudo certo. Então, ele com 14 anos veio ser imperador do Brasil. Isso não é para qualquer um, né? A história dele é incrível. Se fosse, qualquer pessoa, eu convido qualquer pessoa a estudar a história de Dom Pedro II. Ele era um homem que falava várias línguas, gostava de ciência. Nietzsche, quando conheceu o Dom Pedro II, ele não acreditou que ele fosse um brasileiro. Ele falava, mas esse homem é um erudito, ele é um europeu. Todo mundo ficava fascinado com o Dom Pedro II. E amava botânica também, né? Amava botânica. Não só para ciências, mas também ele tinha o punho firme do pai dele. Na Guerra do Paraguai, ele não afinou. Muito pelo contrário, na Guerra do Paraguai, ele foi o primeiro voluntário da pátria. Ele falou, eu vou ser o primeiro voluntário. O parlamento não queria, o Congresso não queria que ele fosse. Ele falou, não, eu vou, eu não posso ficar eu aqui no Rio de Janeiro enquanto o povo está morrendo lá no Sul. Ele foi, e tem relatos, cartas que dizem que Dom Pedro II, ele corria com o cavalo dele até a Uruguaiana, na fronteira, na guerra, lá quando o Paraguai estava invadindo, e os soldados não conseguiam acompanhar ele de tão rápido que ele estava querendo ir para chegar logo na guerra. Ele era um homem... Era um cara incrível, né? Incrível. E era muito sábio também. Muito sábio. Muita gente, eu postei ontem, inclusive, uma discussão que teve no Twitter, sempre tem aquela falácia, se Dom Pedro II era tão bom, por que ele não acabou a escravidão? Mas, pelo amor de Deus, primeiro, muita gente acha que a família imperial era escravista. Dom Pedro I já dizia que a cor do sangue dele era a mesma cor dos negros. Ele já era contra a escravidão. Dom Pedro II ainda mais, ele era abolicionista assumido e foi ele que articulou com o Congresso para passar leis. Isabel puxou isso também, a nossa princesa Isabel. E assim, muita gente quer desmerecer, é só dar uma canetada. A monarquia do Brasil nunca foi absolutista. O imperador não era a lei. O imperador tinha que respeitar a Constituição, a democracia. E, até então, por mais incrível que o Dom Pedro II era, o Congresso tinha pessoas falhas. As eleições elegiam pessoas falhas. Então, Dom Pedro II tinha que articular. Se ele fosse dar uma canetada e ser absolutista, ele teria sido deposto muito antes. Ele já teria perdido a coroa, a escravidão não teria sido abolida, talvez demoraria muito mais numa república ainda mais adiantada. Então ele fez da maneira certa. Ele passou o fim do tráfico negreiro, que muita gente quer dar o mérito para o Reino Unido, sendo que Dom Pedro II nunca deixou a soberania do Brasil ser abaixo de outro país. Teve até a questão Christie, que Dom Pedro II não quis abaixar a cabeça para a Inglaterra, que o Reino Unido era a maior potência. Hoje é os Estados Unidos, mas naquela época os Estados Unidos do mundo era a Inglaterra. E fez a rainha da Inglaterra pedir perdão para o Brasil. Então, ele não abaixava a cabeça. Veio a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, e veio a Lei Áurea, em 1888, dando um fim por completo na escravidão.
E foi um motivo para o golpe da República, né? O que a gente pode dizer da princesa Isabel? Ela gastava da própria fortuna dela a liberdade de escravos. Ela sempre gastou do dinheiro dela, libertando todos os escravos dos fazendeiros da região. Dom Pedro II também, inclusive quando o golpe da República foi dado e exilaram a família imperial, a maior dívida que Dom Pedro II tinha era com gastos de compra de liberdade de escravos. E todas as pessoas negras que trabalhavam no Paço de São Cristóvão eram livres e recebiam salário. Então, falar que a família era escravista é um desconhecimento total da história da monarquia do Brasil. É verdade. E aí veio o golpe cruel no nosso império, que foi essa república. E de lá para cá a gente sabe que o Brasil nunca teve um minuto de paz. O brasileiro nunca teve um minuto sequer de paz. Estourou aí já 2 guerras mundiais, que inclusive a Força Expedicionária Brasileira foi uma das forças que foram decisivas em muitas batalhas para os aliados vencerem a guerra. Em pontos específicos, vamos estar aqui com o pessoal do Memorial da FEB no final deste mês. E isto, eu falo da FEB porque foi uma trajetória militar criada durante o Império de comprometimento com o Império Brasileiro. O Brasil se tornou república, mas as Forças Armadas Brasileiras ainda tinham a essência do que você falou, do imperador, daquele que ia à frente, ainda tinha aquela essência de lutar pelo seu país, de lutar pelo seu império, independente em qual guerra fosse. E aí passou-se essas 2 guerras e a vida política no Brasil foi cada vez mais se degradando. A gente pode citar aí presidentes que passaram pelo Brasil, que prometeram tanto fazer pelo povo e que nunca fizeram nada. Teve o presidente que criou aí, que ia fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, criou um Olimpo para os políticos, que é a cidade de Brasília, para separar o político do povo. Tivemos presidentes que alastraram, olha só, se fala muito na ditadura de 1960, que por completo desconhecimento, a ditadura não era militar. O governo militar tomou o poder para evitar uma ditadura comunista no país, certo? Mas quem realmente emplacou uma ditadura ferrenha no país foi um presidente republicano, Getúlio Vargas. E a história insiste em esquecer disso. Não, eles enaltecem Getúlio Vargas. Exatamente. Getúlio Vargas, para os livros de história, é um herói. Eu não entendo isso. De verdade, eu não consigo entender como que, para os livros de história, Getúlio Vargas é um herói e Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, não. Sabe? É difícil. E aí a gente vem nessa ladainha política há 200 anos, há 134 anos, para ser mais exato, a gente vem nessa ladainha política e a gente chegou num momento realmente crítico. A democracia está sendo jogada no lixo, já está aí para todo mundo ver que república não dá certo. Mas tantos países hoje aí que são república e tudo mais, olha os Estados Unidos e não sei o quê. Olha, se desse certo, o nosso país era para ser a maior potência mundial. Nosso país é rico de tudo, nosso país tem um território imenso, nosso país é um país tropical, tem de todas as raças, tem de tudo. Só não consegue ser bem governado, porque o sistema de governo é fraco, é falho. E aí a gente chega a ter pessoas como você aqui, que sonha, que luta por uma restauração do nosso império. E aí eu queria te perguntar, até onde o movimento Dom Pedro quer ir? Até onde o movimento Dom Pedro pretende chegar?
A intenção do movimento é abrir os olhos do brasileiro. A gente não tem que fazer muito trabalho, não é muito difícil. A gente só precisa falar a verdade. A verdade está do nosso lado. A República mente. A gente fala tanto da Coreia do Norte, olha lá como que a Coreia ilude o povo, mente para o povo. A República é a mesma coisa. A República Popular da China. Exato. Todo país comunista e socialista é uma república. Pelo amor de Deus, gente. A República leva os piores ao poder. Não adianta olhar os Estados Unidos. Os americanos são americanos. Nós somos outro povo. Durante a monarquia, a inflação permaneceu por 1,5% ao ano. Quando o golpe da República foi dado, no primeiro mês, 10% de inflação. No primeiro mês. Um dado. Isso não é falácia. Somando de 1889 até os dias de hoje, a inflação no Brasil com a República teve a soma de 1,4 trilhão de por cento. E esse número é durante o governo Dilma. Esse número está defasado, tem muito mais. Imagine. Então, assim, a República começou por vontade escravista, foi apoiada por fazendeiros que odiaram a libertação dos escravos. Os escravos iam ser indenizados. A ideia da princesa Isabel era dar terras. Hoje era para os negros serem donos de terra, serem a elite, uma parte da elite do Brasil. A República jogou as pessoas negras para as favelas, começaram as favelas, e hoje a República quer sentir orgulho disso. É ridículo. A gente só quebra os olhos do povo. A gente vai eleger vários monarquistas, a gente vai abrir os olhos do povo e a verdade está do nosso lado. E é claro que a gente fala assim de um sonho, de uma restauração de um império, mas existe um processo enorme por trás disso. Não é, a gente quer que volte o império, vamos lá, vamos lutar e tal. Existe um processo. É claro que a Constituição atual não permite que isso aconteça de forma alguma, e eu particularmente acho até arriscado até certo ponto se lutar por isso, porque a gente sabe quem são os nossos supremos hoje. É arriscado até certo ponto, porque a gente não pode sequer questionar um pleito eleitoral. Bom, uma república, como a gente está cansado de saber, é coisa do povo. Todo poder emana do povo, está lá na Constituição Federal de 1988. Mas o povo não pode sequer pedir para saber o que é que acontece numa eleição, num processo eleitoral que ele próprio depositou seu voto. Exatamente. Entendeu? Tivemos já plebiscitos sobre essa questão de império, e, se não me engano, se eu bem me lembro, foi muito favorável. Eu me lembro na época, foi muito favorável ao império. O que é que o governo fez? Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Sobre o plebiscito, que aconteceu em 93, esse ano completa 30 anos desse plebiscito, que foi muito favorável para a monarquia, só que o plebiscito teve muita falcatrua. A República usou da máquina pública para boicotar a campanha da monarquia. A República usou da máquina pública para fazer mais propaganda da República, usou uma cédula que levava a pessoa, induzia o pessoal ao erro, uma cédula, você tinha que escolher entre República, monarquia, presidencialista, uma monarquia presidencialista, mas que a pessoa que não entende vai votar no quê? Exatamente. É ridículo o que fizeram, e mesmo assim a monarquia mostrou a verdade. Naquela época não existia internet, nos dias de hoje o resultado seria muito diferente. Então, você falava sobre questão de eleger aí monarquistas e tal. Hoje temos o Dom Felipe, eleito como deputado. Temos mais alguém, não? Pessoas abertamente monarquistas é só o Dom Felipe. Tem pessoas que apreciam a monarquia, tiram foto com a bandeira imperial, mas não defendem publicamente a monarquia. Então eu desconsidero. Eu espero o apoio deles
uma futura votação de um novo plebiscito, mas eles não ajudam na causa, né? Espalhando a verdade. Então é só o Dom Felipe, que está fazendo um trabalho fantástico, fez um trabalho fantástico no último mandato, vai fazer um próximo excepcional. Todos os membros da família imperial são educados desde da infância para serem líderes, serem pessoas muito inteligentes, muito preparadas. Muita gente não entende, acha que a família imperial, você nascer príncipe é um privilégio. Não é. Você nascer príncipe talvez é a pior coisa que aconteceu na sua vida. Porque ser príncipe, ser um imperador, é completamente dedicação, sacrifício. Você sacrifica a sua vida pela sua nação. Dom Pedro II, ele mesmo dizia que se ele escolhesse não ser imperador, ele queria ser professor. Porque ele mesmo admitiu que ele dedicou de 14 anos até o fim da vida dele como um líder. Então, assim, o Luiz Felipe, ele é um excelente parlamentar, e é só uma amostra do que a monarquia vai trazer, né? O retorno dela. É isso. E o movimento já tem, assim, algum nome? Porque eu vi há pouco tempo, você postou que ia começar na esfera mais municipal, vereadores e tal. Já tem, não precisa dizer nomes, mas já tem alguém articulado? Já existe algum apoio dentro desse projeto? Como é que é isso? Nós estamos conversando com partidos que permitam candidatos monarquistas, e vamos abrir uma seleção para selecionar, passar um teste, conversar e preparar candidatos a vereadores. Já para começar a fazer um esquenta para 2026. Por enquanto a gente não tem nomes, a gente vai abrir a seleção ainda, só que já vai ser a preparação, porque o intuito é 2026 a gente lançar o máximo de deputados de todos os estados para fazer a bancada monarquista lá no Congresso. O Christopher Adrian podia ser um nome desses aí, não? É complicado. Já tô sambando para conseguir levar o movimento para frente. Preferiria que outras pessoas. Inclusive, eu estava assistindo a votação junto com o pessoal do movimento, a votação lá para a presidência do Senado, e aquela loucura, aquela falta de respeito do povo gritando, não respeitando. Falei, gente, o movimento vai dar uma carga de Rivotril para todo mundo que se eleger pelo movimento, tá? Ei, aquela turma ali precisa, viu? Precisa realmente de uma cargazinha de Rivotril para ver se controla os ânimos. Cara, assim... Não, fale. Fique à vontade. Muita gente não sabe como funciona a monarquia. Acha que o imperador governa tudo e a gente não vota em nada. O Brasil sempre foi uma monarquia parlamentarista. Como que funciona isso? A gente continua votando normalmente. O imperador é o chefe de Estado e a gente vota por parlamento. O parlamento escolhe o primeiro-ministro, que vira o chefe do governo. E o imperador é o quarto poder, ou seja, ele tem o poder de dissolver o parlamento, dissolver o judiciário, se necessário, que é um poder que hoje a gente precisa urgente, seria uma mão na roda, e principalmente ele tem o poder de convocar assembleias no Congresso. O imperador vai lá e conversa diretamente com o Congresso. Inclusive, se alguns congressistas agem de maneira incorreta para a posição deles, por exemplo, aquela gritaria, aquela palhaçada, o imperador tem o poder de tirar eles do Congresso. Se está atrapalhando o trabalho, você vai sair. Então, assim, o imperador é aquela figura que é a mão do povo, é o poder do povo falando, filho, vamos trabalhar pelo bem do Brasil, pelo amor de Deus? Então é por isso que a gente apoia a volta da monarquia. Não é só pelo contexto histórico da República ser uma falha desde o seu início, começar por motivos escravistas, é também
por conta do poder do quarto poder. O poder moderador é a salvação do Brasil no nosso momento, que não é a primeira vez que a gente passa por isso. É verdade. Desde 1889, já passamos por várias ditaduras, várias palhaçadas, e é o que a República é. É o que ela pode dar. É o que a República tem para oferecer. É claro que, dado o contexto, como é que eu posso dizer? O país está no mundo e ele precisa de acordos comerciais, acordos políticos, para assim tocar a vida. E é claro que, por ser república ou deixar de ser república, por ser monarquia ou deixar de ser monarquia, o país precisa caminhar de alguma forma. E a gente tem visto, pelo menos desde a redemocratização do país, que o país caiu na mão de governos de cunho de esquerda, que veio degradando a imagem, principalmente a imagem econômica do nosso país, a imagem cultural também, e a educação. Foi assim, foi devastado. O nosso país foi devastado nesses últimos 30 anos. Eu, que nasci no ano de 90, nasci aí 2 anos depois da instituição da promulgação dessa Constituição, e eu cresci vendo brigas políticas, mesquinhez política. O nosso país vive debaixo disso. É o que a nossa República tem para oferecer. E aí o país caiu nas mãos desse partido que hoje novamente governa o país, perdeu o posto para o Bolsonaro, que foi quem conseguiu, bom ou mal, conseguiu colocar pessoas capazes em cada ministério. Ele colocou pessoas ali técnicas, não foi escolha política, ele colocou pessoas muito capazes. Por exemplo, Tarcísio, as obras que Tarcísio conseguiu concluir no país, nenhum outro ministro nesses 30 anos conseguiu fazer. Paulo Guedes conseguiu fazer com a economia do país fosse melhor do que a americana dentro de um ano, como nunca aconteceu. É lógico que não é o ideal. O Brasil não é para estar lutando para sair do sufoco. O Brasil tem potencial para ser grande. O Brasil tem potencial não é para lutar, é para viver. E é isso que a gente espera. Exato. Eu tenho minhas críticas com o governo Bolsonaro. Sou monarquista, então eu considero que nenhum presidente foi perfeito. Exatamente. Mas admito que o Bolsonaro fez as escolhas. Eu acho que eu nunca vi um outro presidente que fez escolhas técnicas para o ministério, sempre foi politicagem. Exato. E assim, o caso do Bolsonaro é a prova cabal de que a República não dá certo. Não importa, pode ser o presidente perfeito, nasceu o presidente perfeito e ele foi eleito. Não importa o que ele fizer, as obras que ele concluir. Vai durar 4 anos, ou caso ele seja reeleito, vai durar 8 anos. Exatamente. Vai entrar e vai acabar com tudo que foi feito. O Bolsonaro passou o marco do saneamento. Lula já falou que vai revogar. O marco das ferrovias vai revogar. Mas, pelo amor de Deus, gente, a gente dá um passo para trás e 2 passos... A gente dá um passo para frente e 2 passos para trás. A República é isso. Então, é por isso que a gente bate em cima. A figura do imperador é muito mais só do que moderar. Ele garante que o novo governante que entrar, ele não vai dar umas dessas. É ruim o marco saneamento. Em São Paulo, tem pessoas que literalmente fazem cocô a céu aberto. Em 2023, e aí entra um presidente que diz que é o pai dos pobres e fala, não, isso aqui é ruim, vamos revogar. Mas, pelo amor de Deus, cara, sabe, é um absurdo. E o presidente que arrancou com esse projeto teve toda a oposição para que não acontecesse logo. Exatamente, o PT votou contra o marco de saneamento, né? Então, você vê que é tudo politicagem, nunca é pelo bem do Brasil. E a gente precisa que o governo pense no Brasil, não Exatamente. pense na eleição. Exatamente. E um governo republicano não pensa no povo, essa é a verdade. O governo republicano pensa em ser reeleito. Quem está ali está pensando em ser reeleito ou manter alguém seu no poder.
Exatamente. Olha, tem gente que não vai gostar disso que a gente está falando aqui. Eu entendo, mas é a realidade. A gente não pode fazer nada. A República vive disso. Não vive de pensar no povo, no que é melhor para o povo. A República entrega migalhas para o povo não Exato. perecer. É o que é. E o povo acha que a gente evoluiu. Depois do fim do período militar, a gente voltou a ter a democracia, né? Voltamos a ter a democracia. Entrou o Collor, sofreu impeachment. Foi- Aí subiu o vice dele, que é o Itamar. O Itamar fez o Plano Real, inclusive, que usa o nome da moeda do Império, que resolve a hiperinflação que começou em 1889 Com a República. com a República. E aí, beleza. Mas ele não foi eleito, ele era um vice. Então, vamos de novo à democracia. Quem entra? Fernando Henrique. Ok, ele faz o arroz e feijão seguindo o Itamar. Depois, quem entra? Lula. Lula, todo mundo tem aquele vislumbre do primeiro mandato dele, que tudo deu certo. Mas tudo deu certo porque teve muita sorte. Teve o boom das commodities, teve o Plano Real. Então era fácil, era só ele não fazer merda. Então a gente não tem que falar, nossa, no período do Lula deu tudo certo. Não. Deu tudo certo apesar do Lula naqueles Exatamente. anos. O problema maior dessa questão de Lula, assim, Lula pegou um país equilibrado, veio ali com o Plano Real equilibrando a economia do país, até com uma certa paridade com a moeda americana, o real tinha na época. Então Lula pegou um país equilibrado, só que a proposta socialista dele, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina, foi que começou a minar essa estabilidade, essa pouca estabilidade que o Brasil tinha, e aí vem se arrastando, né? Exatamente. E só crescendo. Entra a Dilma, faz o Brasil entrar em queda livre, sofre impeachment, entra outro vice. Aí o vice dela faz o arroz com feijão para o Brasil parar de queda livre, entra o Bolsonaro. Volta o Lula, agora ele com o judiciário, o legislativo no bolso, já prometendo. Agora, se ele quiser realmente instaurar uma ditadura, ele consegue, ele tem poder. Está na mão dele. A presidência do Senado, Pacheco, ganhou com 49 votos. 49 votos é mais do que o suficiente para passar qualquer PEC que o Lula quiser. É um olha o perigo que a gente está vivendo. E como a gente evoluiu antes do período militar, o João Goulart estava num romance com os comunistas em plena Guerra Fria. Imagina. O cara era um imbecil. Então, o que a gente evoluiu? A gente está no mesmo, a gente está andando em círculo. Tá andando, A República só vende a ilusão de que vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada, gente. É o verdadeiro teatro das tesouras. Exatamente. A gente pode fazer uma analogia, aproveitar que a gente está aqui no analogista, da república e a monarquia como o socialismo e o capitalismo. O socialismo promete um futuro melhor, quando o capitalismo observa o que já foi feito e tenta melhorar a partir de agora. É como a república e a monarquia. A república sempre promete, vamos ser um país melhor. Vamos fazer pelo povo, enquanto a monarquia é eficaz naquilo para já. Sempre foi assim. A gente não está aqui falando isso porque a gente é entusiasta, defensor da monarquia. Só estudar. Se você pegar os livros, cartas, estudar até outras monarquias que não sejam nossas, vai todo mundo ver que a monarquia efetivamente trabalha para o já, para o agora, para o povo. Sempre foi assim. É claro que existiram monarquias absolutistas, com imperadores completamente birutas, que faziam aí misérias. Então, e que inclusive alguns são tratados como heróis em alguns livros de história aí. Vou me reter a falar disso aqui, mas é o que é. O que o nosso país tem hoje é essa tal dessa república. O brasileiro sobrevive num país rico, como eu já disse, e o povo tem que sobreviver. Não vive, sobrevive. Aí aparecem pessoas como você, como
como outros que temos até convidado aqui de outras páginas, do Você Sabia Monarquia, eu não me recordo o nome dele aqui agora, e tem essa ânsia, que conhece o projeto de cuidado do Estado, da monarquia, eu mesmo que já estudei bastante sobre isso, e às vezes a gente é criticado ou não é levado em conta, as pessoas não querem ouvir, porque infelizmente foram que aprenderam. A escola doutrina essas coisas, que a monarquia nunca prestou, que a república aqui é boa, que não sei o quê, e se eximem de estudar, de ir a fundo, de procurar aprender. Eu fico feliz de, até então, ter trazido pessoas aqui com a mente abertas para saber exatamente do que estão falando e com conhecimento suficiente para mostrar que existem dois lados, e que existe um lado que é bom e que existe um lado que está aí mostrando que não ajuda tanto assim. Eu fico feliz de estar aqui hoje recebendo uma pessoa como você para mostrar, contar o que foi um pouco da nossa, bem resumidamente, da nossa história, falar um pouco do que é a monarquia e mostrar dados reais do que entre a monarquia e a república. E eu espero que as pessoas que vejam o nosso podcast comecem a entender, comecem a repensar um pouco sobre isso. Ninguém precisa sair pela rua louco, gritando, pedindo monarquia, não. Primeiro começa dentro de cada um. Exato. É como uma cultura. Se você ensina seu filho que certa coisa ele deve levar para a vida toda, ele vai levar aquilo para a vida toda e vai ensinar o filho dele, que vai ensinar o filho dele. Mas se você não ensina, morre com você. Começa dentro de cada um de nós. Então, é isso aí. E eu queria já aproveitar e agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, Christopher. Eu sei que não é fácil, é muita correria, principalmente para você, para cuidar de um movimento como esse, tão rebatido na sociedade brasileira, não só brasileira, mas mundial, como é hoje. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, e espero que volte aqui mais vezes para conversar com a gente. Olha, enquanto você estava falando aí, eu tive uma ideia, vou convidar o professor Tosta, eu esqueci o nome dele, Você Sabia Monarquia, mais alguns professores de histórias conhecidos meu, para a gente fazer aqui um apanhado bastante legal, um episódio bastante legal sobre a história do nosso país. Nossa, Vamos esse marcar. episódio vai ser a conversão de todo mundo agora para a monarquia, hein? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, pela sua disponibilidade, e as portas estão abertas. Qualquer novidade que aparecer, que quiser vir aqui compartilhar com a gente, chama lá no Instagram. Olha, vamos gravar um episódio aí, tem tal coisa acontecendo, vamos lá gravar um episódio para a gente divulgar para o pessoal. Estamos sempre aqui. Obrigado, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço. Eu gostaria, antes da gente encerrar, para quem está ouvindo e se interessar em estudar por conta própria um pouco mais, pode estar acompanhando a gente lá no nosso Instagram, do Movimento Pedro, @Movimento Pedro. E também quero passar para vocês uma lista de alguns livros que vocês encontram bem fácil. Eu recomendo que vocês vão entender, assim, só de ler esses livros, vocês já vão dar um pau no debate em qualquer republicano médio. Então, recomendo os livros do Paulo Resutti. Ele é um historiador, ele não é monarquista, só que ele é um historiador sério que conta a verdade. E ele fala a verdade, que Dom Pedro II era um grande homem, que a monarquia era um grande período. Ele fala toda a verdade. Então, recomendo os livros dele. Recomendo o livro Imperador Cidadão, do Roderick Barman. Recomendo O Reino que Não Era Deste Mundo, do Marcos Costa, que é um livro que conta bastante da parte financeira e burocrática da monarquia comparada à república. E, por último, recomendo o livro A Democracia Coroada, do João Camilo. Esse último livro está disponível na biblioteca do Senado, se eu não me engano. Então vamos usar o próprio República para acabar com a República. É isso aí. E você tem lá, a partir do link lá da sua bio do Instagram, consegue encontrar lá a sua loja, não é isso? Isso, a gente lançou essa semana a nossa loja. Agora você compra camisetas, moletons, com símbolos monárquicos, tem as estampas originais, que foi criada por mim mesmo, com artes do Dom Pedro II. Vai entrar muita coisa nova também. Bacana.
da Dona Isabel, pedindo da Leopoldina. Já estou providenciando para vocês aí. Se vocês quiserem acessar mais fácil, acesse o site www.movimentopedro.com.br. Pronto, vamos deixar aqui esse vídeo vai para o YouTube, vamos deixar no YouTube aí o site, o seu Instagram, o seu Facebook, da página, tudo aí para o pessoal acompanhar. E lá no próprio site já cai para a loja também, não é isso? Sim. Pronto, aí o pessoal já consegue visitar lá. Eu mesmo fiquei lá apaixonado por umas camisetas que eu vi lá da loja, vou providenciar. Para chegar aqui é um pouquinho mais difícil, mas dá para providenciar isso aí. Olha, mais uma vez, muito obrigado, cara. Um grande abraço para você. Semana que vem a gente vai estar aqui com Juliano Dube. Muita gente conhece, acompanha ele no YouTube. Eu mesmo sou fãzaço desse cara. Ele faz redublagens, se não me engano, ele é cearense, faz redublagens de Star Wars, do Homem-Aranha e tal. Dou muita risada com ele, ele é um cara excepcional. Vai estar aqui com a gente próxima semana para a gente dar muita risada. E até o fim do mês temos aí mais alguns convidados bacanas. Temos um convidado daqui de Portugal, brasileiro, imigrante como eu. Vamos estar aqui falando sobre imigração, sobre Portugal, esse país maravilhoso de lindo que é Portugal, acolhedor. E no fim do mês vamos estar aqui com o pessoal do Memorial da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Tá bom? Você que esteve aqui conosco até agora, meu muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você semana que vem. Um grande beijo a todos e até a próxima. E o Christopher, grande abraço.